Mais profunda que a necessidade de comida, ar ou água é a nossa necessidade de sentido, de saber que nossas vidas valem para alguma coisa. Essa era a procura de Saulo, antes de conhecer Deus, antes de encontrar-se com Deus. Para ele, essa necessidade era muito profunda, mas terminou distorcida pelo ego. Mas quando descobrimos o chamado de Deus, somos como os Porsches, que são feitos para correr. Nós fomos criados para cumprir uma missão. Por isso, o foco da lição desta semana é reconhecer que não há lugar mais seguro e gratificante para estar do que dentro dos limites da vontade de Deus. Ao ouvir o chamado divino, Paulo respondeu de maneira devota e desde então o mundo nunca mais foi o mesmo. Deus abençoe o estudo da palavra. Vamos passar à segunda parte de nosso esboço. Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na última parte da jornada destas lições. Penso que algum impacto tem que ter ocasionado na vida de cada um de nós. Porque se a palavra de Deus não ocasiona mudanças, não podemos adquirir comportamentos novos, então não aprendimos nada. E eu oro muito para que essas lições possam ser efetivamente uma bênção para a vida de todos nós. Vamos estudar agora a lição número 11 e o título da lição é Paulo, seu passado e seu chamado. E para poder comentar esta lição está conosco o pastor Arilton Oliveira, quem é apresentador da TV Novo Tempo e o programa que ele apresenta é Bíblia Fácil. Não é assim? Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Edson. Prazer estar aqui, partilhando com vocês essa lição tão importante. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus a bênção sobre esse momento que estudaremos a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nos reunimos em torno da Tua palavra. É desejo nosso que as histórias que nela foram registradas possam nos motivar a sermos missionários, a fazermos a Tua obra e dessa maneira estarmos nos preparando para o grande dia do regresso de Jesus. Amém. Abençoa-nos mais uma vez. Em nome dele te oramos. Amém. Amém. Vamos falar então um pouquinho de Paulo, ou Saulo, que depois foi Paulo. Vamos falar do chamado do apóstolo Paulo e também da paixão que ele tinha no trabalho missionário. Quem era Paulo? Que características ele possuía que foram fundamentais depois para seu chamado, né? Paulo era uma pessoa muito zelosa naquilo que fazia. Ele era um judeu, membro do Sinédrio. O fato também de ser cidadão romano contribuiu grandemente para as suas pregações, para os seus projetos missionários, uma vez que ele contava com um certo respaldo por ser cidadão romano. Ele também pertencia à classe dos fariseus, que na linhagem judaica era o grupo mais conservador, que mais se voltava para a lei. E ele, como um doutor da lei, tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento. O que faltava agora era compreender o papel de Cristo nessa história do Antigo Testamento. E quando finalmente Saulo compreende, desde sua conversão na estrada de Damasco, Cristo começou a lançar luz para que ele entendesse quem era Jesus e o que Cristo esperava dele. Sabe, pastor Edson e amigos que participam conosco, um verso da Bíblia que chama a minha atenção, logo no momento da conversão de Saulo, é Atos capítulo 9, verso 16, quando Deus diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Antes mesmo da conversão, ou no momento da conversão, Deus já estava dizendo, olha, esse homem vai ser chamado para um ministério difícil e ele vai sofrer pelo meu nome. Mas Deus o escolheu por causa dessas aptidões que favoreceriam o seu trabalho como um evangelista. E a conversão de Saulo foi uma conversão assim diferente, né? Porque ele estava indo para perseguir os cristãos. Ele tinha um zelo sincero. Isso quer dizer que nem sempre a sinceridade é realmente a verdade. Uno pode ser sincero
fazendo coisas erradas. E ele estava achando que estava fazendo a vontade de Deus, né? Estava indo por um caminho, disse, e achando alguns discípulos que eram do caminho. Essa expressão do caminho é uma expressão despectiva para dizer aqueles desviados, né? Que ele achava que eram desviados, mas ele depois se tornou um deles. Então, as características de Saulo antes de sua conversão foram impressionantes, né? É verdade. E um detalhe interessante que Deus, ele não escolhe só os capacitados, ele usa pessoas simples também. Mas há tarefas para as quais, quanto mais capacitada for a pessoa em alguns aspectos da vida, mais favorecerá o cumprimento da missão. Sem dúvida alguma. Agora, que reconhecimentos importantes para poder efetuar com sucesso a obra de Deus? Isto na experiência de Paulo. Existe um texto em 1 Coríntios 15, verso 10, onde Paulo resume muito bem essa visão que ele tinha a respeito de si mesmo. Paulo disse assim em 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo nunca puxou para si a glória do seu ministério, e ele sempre dedicava a Deus, a graça de Deus, toda a glória da sua ação. Isso é importante nós compreendermos isso, porque as coisas que Deus nos permite fazer para a sua obra, para o crescimento da igreja, são bênçãos que o céu derrama sobre nós. E nós nunca devemos achar que a obra de Deus é executada por alguma virtude, por nossa capacidade ou inteligência, mas porque Deus, em sua bondade, escolheu nos dotar com dons espirituais para que a obra dele pudesse ser beneficiada. É verdade, e ao longo da história, essa foi a tendência humana, né? Cada vez que o homem quer fazer a obra de Deus, tem a tentação de se tornar uma pessoa célebre. Quando estavam construindo a Torre de Babel, essas pessoas diziam, vamos construir essa torre, porque assim nos vamos salvar e vamos tornar célebre o nosso nome. Quando nós trabalhamos para Deus, não há forma de tornar célebre o nosso nome. Por isso existem dois imperativos no discipulado. Não há concorrência entre uns e outros. Não é para tornar célebre o nome de alguém, nem tampouco para poder ser substituído. Cada um tem que cumprir sua missão onde está. E então, qual era a missão desafiante de Saulo, ou de Paulo agora, após de sua conversão? Aqui no livro de Romanos, capítulo 15, verso 19, nós lemos: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenha divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo lhe atribui primeiro ao seu ministério a atuação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Mas de Jerusalém até Ilírico, igrejas foram fundadas pelo apóstolo. E ele tinha uma virtude, ele não só fundava essas igrejas, como ele mantinha essas igrejas. E junto com Barnabé, que foi um dos discípulos que ajudou no processo de discipulado de Paulo, eles estavam ensinando também os cristãos recém-conversos a também discipularem outras pessoas, de maneira que, ao voltarem visitando essas igrejas, eles poderiam em pouco tempo confiar à liderança local a responsabilidade na condução dos serviços. Então, Paulo tinha o prazer de fundar e estabelecer igrejas, mas também formar lideranças. E ele voltava para visitar, para continuar esse processo de acompanhamento, para que a obra de Deus não perdesse de maneira alguma. Então, essa de fato era uma característica muito positiva do apóstolo no seu desempenho junto à missão. Talvez foi essa característica que conseguiu que a igreja alcançara lugares que nunca de outra maneira seriam alcançados. E a estratégia de Paulo foi interessante, né? Ele não foi povo por povo, aldeia por aldeia, nesses lugares distantes. Ele se concentrou nas grandes cidades, né? Nos grandes centros urbanos, onde desde ali eles saíam os discípulos a plantar os outros lugares. Das 7 igrejas do Apocalipse, por exemplo, Paulo só entrou em uma delas, me parece, Éfeso. Éfeso. Coríntios,
essas grandes cidades daquele tempo. E algumas outras nunca ele foi, mas o evangelho foi pregado e parecia que as pessoas agradeciam a Paulo, mas era pelos discípulos que ele estabeleceu, como o senhor falou. Ele estabeleceu líderes fortes que se tornaram depois missionários e começaram a expandir o evangelho. Por isso, essa missão de plantar igrejas é uma obra bendita. E é interessante que Paulo tinha tanto isso consigo, que quando Marcos se voluntariou para acompanhar a ele e a Barnabé na sua viagem missionária, depois Marcos volta atrás e desiste da viagem, né? Ele fica muito revoltado com isso, porque ele encarava com tanta seriedade essa questão do trabalho missionário, de se estabelecer igrejas, que ele não aceitou a posição de Marcos. Ele ficou revoltado com isso, e aí entrou o papel do discipulador Barnabé, em ajudá-lo a entender que nem todos tinham a visão que ele. Isso nos ensina algo precioso. Às vezes nós, no afã de queremos fazer bem a obra de Deus, não caminhamos tão pacientemente com outras pessoas no mesmo ritmo. Mas temos que entender que Deus nos deu habilidades diferentes e que eu tenho que explorar todas essas habilidades para o proveito da causa de Deus. E não faltaram os problemas tampouco, né? Tampouco. Qual era a questão que ameaçou a unidade da igreja e qual foi a posição de Paulo em contraste com Pedro em aquele tempo? Em Atos capítulo 15, nós encontramos um primeiro grande concílio que a igreja realizou, porque estava havendo um cisma dentro da igreja, uma controvérsia, principalmente a respeito da circuncisão. Porque muitos dos cristãos, agora ao receberem esses gentios como membros da igreja, eles queriam que eles se submetessem aos ritos judaicos que a nação tinha. Então, Pedro e Paulo, eles chegaram a divergir sobre essa questão. E Paulo foi muito claro em declarar de que um gentio, ao se tornar cristão, não tinha que se tornar um judeu, passando pelo rito da circuncisão, por exemplo, e nem aceitando certos costumes que foram dados à nação judaica. Então, Paulo foi muito claro nesse ponto e por isso veio a divergência. E esse concílio, convocado em Jerusalém, do qual Tiago foi o presidente, tinha justamente a intenção de resolver essa problemática. E pareceu bem ao Espírito Santo e eles resolveram a questão dessa maneira, que o batismo era o rito pelo qual eles se tornavam cristãos, mas não iam colocar sobre eles a carga dos costumes e das tradições judaicas. Depois uma carta foi elaborada e foi dada justamente a Paulo e a Barnabé, e eles agora recebem também a orientação de ir para as igrejas, apresentando essa carta do concílio e tornando claro esse assunto para toda a comunidade cristã naquele momento. E que bom, né? Quando o Espírito de Deus trabalha na igreja, as divergências se deixam de lado e se unem em um projeto, que não é um projeto de Barnabé, ou de Tiago, de Felipe, de Paulo, é um projeto de Deus. É assim como Deus conduz a igreja e oremos para que Deus una nossa igreja, porque o principal objetivo não é distrair-nos em essas coisas, o principal objetivo é pregar o evangelho de salvação para todo mundo. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. De que maneira essas lições que temos aprendido esta semana podem ser úteis para nosso dia a dia, na igreja, na vida de cada um de nós? Até que ponto podemos usar o método da contextualização para comunicar o Evangelho, por exemplo? Diz Paulo em 1 Coríntios 9, 22 e 23, tornei-me tudo para com todos, para que, de alguma forma, salvar alguns. Sempre que os princípios sejam mantidos, podem-se criar pontes para nos aproximar da cultura, sem quebrar os grandes princípios que estão na palavra de Deus. Que outra aplicação podemos ter? Quando Paulo chega a esse momento, onde ele está disposto a se tornar um gentio para com os gentios, um grego para com os gregos, esse momento Paulo já havia avançado muito do seu estado farisaico. Alguém que tinha uma visão muito firme a respeito da doutrina e dos costumes, ele havia aprendido na escola de Cristo que ele deveria aceitar as pessoas tal como eram, para que o Espírito pudesse atuar em cada coração. Eu acho que nós também temos que aceitar isso de Deus. Deus nos orientar a entendermos que nem todos somos iguais, nem todos pensamos da mesma maneira, mas o importante é que, como disse alguém certa vez,
Ainda que não estejamos todos no mesmo passo, estamos na mesma direção. Amém. Então, acho que esse é um princípio da unidade. Amém. Vamos a passar à última parte de nosso esboço, mas antes vamos ouvir o comentário do autor da lição, que vai resumir esse momento especial. Saul of Tarsus, who became Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, o primeiro missionário para Jesus Cristo no Novo Testamento. A partir daquela experiência na estrada de Damasco, enquanto era levado por seus seguidores para ir em direção a Damasco, ele estava convicto de que havia encontrado e ouvido o Jesus ressurreto na estrada de Damasco. Isso mudou sua vida. Mas ele tinha uma reputação. Ele era responsável por aprisionar não somente homens cristãos, como também mulheres. Naquela sociedade, aprisionar um homem era ruim o suficiente, mas aprisionar mulheres era algo extremamente grave, que provavelmente ameaçou a vida de muitos cristãos daquele período. O que ele iria fazer agora para mudar sua reputação e para convencer as pessoas de que os seus inimigos anteriores eram agora seus companheiros cristãos? Acho que é o mesmo para qualquer um que tenha sido chamado a ser um missionário. O chamado é mais que uma simples convicção pessoal de que foi chamado para um trabalho de missão. Esse chamado, no caso de Saulo de Tarso, foi confirmado quando ele chegou em Damasco por aqueles crentes que o receberam, que foram vê-lo, que o testaram e que então confirmaram que o seu chamado fora genuíno. Eu acredito que a Igreja tem praticado sabiamente uma confirmação de vários estágios dos missionários chamados, aqueles que são enviados em missões especiais. Eles não só estão aptos a ter suas convicções pessoais, mas aos olhos daqueles que os conhecem, estão aptos a serem convincentes e persuasivos de que eles foram chamados. A congregação local está apta a dizer algo sobre sua vida cristã e seu comprometimento. Os líderes da organização estão aptos também a aplicar um teste, e o Espírito pode falar em cada um desses níveis para confirmar o chamado. Felizmente, a maior parte dos missionários cristãos e os que querem ser missionários não têm a mesma reputação que Saulo de Tarso tinha. Então não terão a mesma resistência. Mas a igreja precisa testar e atestar e confirmar aqueles que foram chamados a ser missionários. Deve haver uma confirmação em vários níveis do chamado, em função de assegurar que é genuíno o chamado. Estou pensando o que nós podemos fazer, o que nós podemos decidir como resultado destas lições. Hemos falado um pouco sobre o estabelecimento de novas igrejas. E para estabelecer novas igrejas, nós precisamos de pessoas. Pessoas que são chamadas para poder sair da comodidade de suas igrejas e poder estabelecer igrejas em bairros novos, cidades novas, onde não temos presença adventista. Nunca vai ser mais fácil, porque você está mais cômodo e mais tranquilo estando na sua igreja. Mas sair equivale a esforço, sacrifício, alugar um local, viver pela fé. Mas isso é o que fez a igreja durante os últimos anos. Cada ano nasce 1.500 novas igrejas só no território da divisão sul-americana. Mas graças a irmãos que aceitam o chamado de Deus para sair, umas classes escola sabatina, um pequeno grupo, enfim, pessoas talvez como pioneiros de missão global que aceitam o chamado de Deus para sair. Mas Deus honra, abençoa o caminho, a decisão de pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Talvez estou falando para uma pessoa ou para várias que estão pensando, são incomodados por Espírito Santo para sair e estabelecer novas igrejas. Eu quero fazer uma oração especial para que Deus abençoe essa necessidade e esse desejo do teu coração. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Unge, abençoa a essas pessoas que estão nesse caminho, esse desejo de poder fazer tua vontade de Deus e, como Paulo, estabelecer novas igrejas em outros lugares. Coloco suas vidas
em tuas mãos, em nome de Jesus.